informar. Relógio Entrevista está no ar. Pois é, mais uma edição do Relógio Entrevista começando agora, para quem está já ouvindo aqui a programação da Rádio Relógio. E olha, hoje a gente quer conversar, o assunto hoje é interessante, tá? Importante e é sério o negócio hoje. A gente vai falar sobre um tema que afeta diretamente a qualidade de vida de muitas pessoas, mas que ainda é cercado de dúvidas, né? Preconceitos. Vou falar sobre os transtornos de humor. Alterações emocionais intensas, períodos de tristeza profunda, estabilidade ou até aquela euforia, né? Podem ser sinais de que algo não vai muito bem e aí merece atenção, cuidado de especialistas, não é? Então, para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, suas causas, sintomas, uma forma de tratamento, nós vamos conversar hoje com a neuropsicoterapeuta e psicanalista Patrícia Pedro. Doutora Patrícia Pedro, que é tão querida, vai esclarecer pontos importantes aqui, orientar também sobre quando é hora de buscar ajuda. Então já quero desejar boas-vindas mais uma vez, né? Já é de casa. Doutora Patrícia, bom dia, querida. Olá, florzinhas do meu jardim. Oi, secreto. Eu tava morrendo de Nós saudade. também estávamos, doutora. De estar aqui com vocês. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia. Tem uma musiquinha que eu gosto muito que é assim: bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia, irmão ou irmã. Bom dia pra quem não faz guerra. Eu lembro dessa também, doutora. Também lembro, hein? Também lembro. Muito bom. Doutora, vamos lá. Falar aqui sobre esse assunto que é importantíssimo, né? Os transtornos de humor. Tem hora que a gente tá bem, tem hora que não tá, né? É complicado. Agora, doutora, a primeira pergunta que eu já quero fazer, quero tomar essa liberdade já e fazer essa primeira pergunta: o que caracteriza um transtorno de humor e como é que ele se diferencia de oscilações emocionais comuns do nosso dia a dia, doutora? Por favor. Eu achei esse tema incrível. Bom, então né? Vamos lá, gente. O que caracteriza mesmo, né, um transtorno de humor e como é que ele se diferencia de Sim. oscilações emocionais comuns, né, Sim. no nosso dia a dia. Como é que a gente identifica? Eu sempre falo que a primeira identificação é o sofrimento. É quando gera sofrimento no indivíduo. Aham. Quando aquilo sai de um momento, ou de momentos, né, comuns, aceitáveis, Sim. né? A gente está ali triste, a gente está feliz, Sim. e que isso acontece de uma forma natural. Mas quando isso, né, passa por uma variação muito longa, né? E aí a gente precisa, né, ir persistente, prejudicando a nossa rotina, no trabalho, nos relacionamentos, nas atividades até simples do dia a dia, Verdade. deixa de ser algo pontual e aí sim, provavelmente é um caso já de um quadro clínico que a gente precisa de procurar ajuda. Então, se as suas emoções, né, se o seu humor está muito instável e você está tendo prejuízos no seu dia a dia, Sim. procure um terapeuta, procure um psiquiatra, para que você possa se cuidar. A escuta de si cura, a gente se entender edifica a nossa vida, eleva, né? Você vai saber o que está acontecendo com você e você tem o direito do cuidado. Você tem o direito, nós não somos de ferro, nós somos gente, nós somos pessoas e pessoas precisam se cuidar. Não é fraqueza cuidar de saúde. Doutora, e quais são os transtornos de humor mais frequentes nos dias atuais, doutora? Essa pergunta também é bem pertinente, né? Uhum. Quais são os transtornos de humor mais frequentes hoje? Então, acho que as variações, elas são várias, tá? Mas eu vou pontuar 3 aqui. Que a gente tem a depressão, a gente tem o transtorno bipolar e a gente tem a distimia. É uma forma mais leve, mas ela é uma forma crônica da depressão. Então, assim, se a gente observar aqui, elas têm sintomas muito próximos, né, desse processo que a gente está trazendo aqui da alteração
do transtorno de humor. Sim. Então, esse indivíduo, ele precisa passar por profissionais para identificar isso, porque elas têm características específicas, mas todas envolvem alterações significativas no humor desse indivíduo e precisa de tratamento adequado. A gente precisa de medicação, muitas das vezes, por um tempo. A gente precisa entender como a gente funciona. A gente precisa conhecer as nossas emoções, sentimentos, ações, como reações, como agimos em cada situação, para que a gente possa sentir menos dano, menos impacto e muito menos sofrimento. A gente está vivendo um momento muito acelerado, gente. Não dá nem para sentir as coisas, porque essa angústia vem dessa pluralidade de informação. Uhum. É muito estímulo, sabe? É muita coisa ao mesmo tempo. Então, o nosso cérebro, ele precisa de tempo para processar essas coisas, para que a gente descanse, inclusive. Então, assim, dê tempo para você. Perfeito, doutora, perfeito. Bom, gente, nós estamos conversando com a nossa querida Patrícia Pedro. Ela é psicanalista e neuropsicoterapeuta, trazendo aqui as informações sobre os transtornos de humor, essa oscilação, né, que todo ser humano está propício, ou que tem ou que está propício a ter, não é verdade? Então a gente está conversando, tratando desse assunto que é importantíssimo, tá? É importantíssimo, e a doutora Patrícia Pedro, ela está indicando aqui aonde é que estão os sinais de alerta, onde é que você pode, onde é que você deve, na verdade, buscar auxílio de um especialista para tratar o seu transtorno de humor. Thaís Gomes, de Niterói, ouvinte da Rádio Relógio, quer saber se existe um perfil mais vulnerável a desenvolver esse tipo de transtorno, doutora. Se existe um perfil, né, mais vulnerável a desenvolver esse tipo de transtorno, Isso. Eu acho que sim, existem alguns fatores que podem aumentar a vulnerabilidade, né? Históricos familiares, situações de estresse intensos, traumas, sobrecargas emocionais e até fatores biológicos, né? Mas a gente precisa dizer que também qualquer pessoa pode desenvolver um transtorno de humor. Não é um sinal de fraqueza, sabe? É assim, uma condição de saúde que precisa ser cuidada como qualquer outra condição de saúde. Sim. Por isso que eu falei que é importante que esse indivíduo mais suscetível, né? Que é ali essa pessoa que já passou por uma experiência muito traumática, teve uma vulnerabilidade, né, maior ali, né, ou até submetida a uma carga muito grande, intensa, né, de exigência, uma pessoa que sofreu traumas, né, um lar, né? Então acho que é muito complicado, mas a gente precisa entender que uma pessoa que não tenha nenhuma dessas condições que eu trouxe também pode começar a ter essa variação. Entendendo, inclusive, gente, que eu sempre falo isso para os meus pacientes, nós temos tudo que a gente precisa no nosso corpo, mas, e nós produzimos todas as substâncias que o nosso cérebro precisa. Mas, às vezes, nós estamos tão acelerados que a gente acaba não podendo fazer as coisas para estimular essas substâncias serem produzidas sozinhas no nosso corpo. E são N fatores que acontecem, que contribuem para isso. Verdade. Aí, nós precisamos de medicamento para regular, equalizar e depois, com o processo da terapia, a gente volta a desenvolver aquilo que está faltando e aí a gente passa a tirar o medicamento e produzir isso sozinho. Coisas que a gente precisa fazer, sabe? Como descansar, comer devagar, fazer atividade física, brincar com os nossos bichinhos, conversar com as pessoas, trabalhar, namorar, mas só que a gente não está fazendo isso. Então é igual quando uma pessoa fica com uma crise alérgica ou com uma anemia. Ela não precisa repor ali quando ela está com anemia? Sim. A gente também precisa cuidar da saúde mental. É um órgão de pitiquinho, né? Menos de ali, ó, de pitiquinho. Mas ele precisa de atenção. Ele tem um comando para o corpo.
Doutora Patrícia, o Fernando Martins mora em Madureira. Ele mandou uma pergunta aqui que eu tô achando que é uma das mais importantes, talvez, né, da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Ele quer saber quais são os sinais que indicam que o humor deixou de ser algo passageiro e virou algum problema de saúde. É pertinente essa pergunta, né, doutora? Eu acho que os sinais que indicam que o humor deixou de ser passageiro e virou um problema de saúde é uma tristeza persistente, é um desânimo constante, né? É uma perda de interesse por coisas que antes davam muito prazer para essa pessoa. Sim. É um desestímulo, alteração no sono, né? Às vezes no apetite, ou a pessoa que não comia muito começa a comer muito, ou a que comia muito começa a ter perda do apetite. Sim. Irritabilidade excessiva, dificuldade de concentração, pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamentos acelerados, recorrentes, que esse indivíduo não consegue dominar, né? Então, assim, quando esses sintomas eles começam a perdurar por semanas ou começam, né, a impactar a vida dessa pessoa, é fundamental que a gente busque saúde, que a gente busque ajuda profissional para a nossa saúde. Então, assim, é muito importante que a gente olhe para isso e perceba o dano real que isso está causando na nossa vida. Verdade. Para que a gente possa correr atrás. E às vezes a pessoa não vai ter força. Então quem está do lado e está vendo vai ter que tomar uma atitude de fato e eficaz para que esse indivíduo consiga se cuidar. É literalmente de fato, sabe, assim, de fazer, marcar consulta, falar, marquei sua consulta, que seja online, né? Porque aqui pode aplicar tanto psiquiatra quanto a terapia, pode ser, são telemedicina. Sim. E aí pode ser online. Marquei aqui a sua consulta, tá aqui a hora, toma aqui o telefone, vai atender. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer uma intervenção real para que esse indivíduo melhore. Agora, já que a senhora falou sobre familiares, né, de tomar essa decisão e ajudar aquele que está caído, né, doutora? Então, os familiares e os amigos, eles podem identificar essas mudanças preocupantes no comportamento. Não é isso, doutora? Eu acho que os familiares e amigos, eles podem identificar, sim, e devem ajudar, né? Então, assim, quem está por perto, muitas vezes percebe muito mais rápido. Sim, é verdade. Porque a gente tem muita dificuldade para compreender o nosso comportamento, né? Então, às vezes a pessoa de fora fala, nossa, você está mais triste, nossa, você está mais irritado, você tem ficado tão mal-humorado, nossa, você está tão pessimista, nossa, você não quer mais sair, nossa, você adorava brincar com seu cachorro, agora você não quer. Então, é aquilo que eu falei aqui na resposta anterior. Eu acho que a gente precisa começar a trazer essa pessoa para fora, porque ela tende a se isolar, né? Ela tende a falta de energia, uma baixa. Então, esse cérebro que está percebendo uma mudança vai falar, caramba, essa pessoa não quer fazer nada, vou botar ela aqui no cantinho para gastar energia só com o que for estritamente necessário, né? Então, é importante que nós tomemos atitudes para que esse indivíduo possa perceber, sabe? Falar, cara, você não é assim, você está diferente, né? E outra coisa, o mais importante de tudo é acolher sem julgar, ouvir com atenção e incentivar essa pessoa a procurar ajuda especializada. A gente não pode ficar ali no lugar de julgamento. Falas que não devem ser ditas de jeito nenhum nossa, você não tem motivo para ser triste? Nossa, não era para você estar assim? Nossa, você tem tudo. Gente, é a mesma coisa que a gente virar para uma pessoa que tem asma e falar, nossa, por que você tem asma? Tem tanto ar. Então, assim, a gente precisa acolher as pessoas e ser empáticos. Perfeito, doutora Patrícia Pedro, mais uma aula, né, de sabedoria nesse quesito, né, de psicologia, psicoterapia. Muito bom. Obrigado, doutora, mais uma vez. A gente quer te agradecer aqui de coração por ter topado esse bate-papo com a gente. A senhora é uma bênção aqui para as nossas vidas. E a senhora já sabe, né? A Rádio Relógio é a sua casa.
A senhora pode voltar quando quiser, doutora. Muito obrigado mais uma vez, viu? Bom, gente, é isso, né? Quero dizer para vocês que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Buscar ajuda é um ato de coragem e um ato de amor próprio, sabe? Eu quero dizer para vocês que se vocês precisarem, pode gritar que eu ouço. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo privilégio. Obrigado, doutor. E mais uma semana, né? Mais um momentinho juntos. E assim, tenham um dia onde vocês possam refletir, Amém. repensar como vocês estão agindo com vocês e com os seus. Até a próxima. Um beijo no coração. E se precisar, grita. Patrícia Pedro Psi. Beijo. Perfeito, doutora. Obrigado mais uma vez. Bem-vinda e volte sempre, doutora. Você que está acompanhando aqui a Rádio Relógio, de repente você ligou o rádio agora, né? Nós falamos com a doutora Patrícia Pedro, é psicanalista e neuropsicoterapeuta. Hoje o assunto foi o transtorno de humor. Como é que tá seu humor? Você pegou a entrevista pela metade? Ah, não ouviu? Foi só um finalzinho? Ouviu, mas quer ouvir de novo? A partir de amanhã no formato podcast no nosso site radiorelojoam.com.br. Lá no finalzinho você vai clicar e já vai começar a acompanhar. Foi bênção, né, gente? Fechamos então mais um. Vambora!